Vamos para o segundo ponto aqui, que é falar sobre a pecuária, tá? Então, a pecuária eu fico mais à vontade, porque aí já é mais onde eu estou inserido e consigo falar com mais fluência, né? Em que a dinâmica da soja, ela é diferente da dinâmica da pecuária, né? A soja a gente vê a cada ano, né, a demanda global, a oferta global, o mercado internacional para entender o preço da soja. O preço do boi é diferente, é o contrário, tá? Tem maior peso, esmagadoramente maior peso do mercado interno. Então, por mais que a gente veja as notícias de exportação recorde, estamos vendendo para novos mercados e para lá, 80, 75, 70% do que é produzido de boi no Brasil vai ficar no mercado interno. Então, o grande peso do preço dos animais tem a ver com o mercado interno. E um outro ponto, não é uma safra que você planta tudo agora e colhe tudo e o mundo inteiro comercializa isso. São ciclos. Então eu não vou explicar aqui o ciclo pecuário, porque isso aqui sozinho dá para uma live só para falar disso, né? Mas são ciclos em que, na hora que você decide investir naquela coisa, que é a pecuária, você tem alguns anos para ver o resultado. E é muito óbvio, é uma questão biológica. Entre nascer um bezerro e ele está terminado, pronto no abate, a gente tem aí 2 anos ou 3. E se você falar ainda um passo antes, entre emprenhar uma vaca e ter um boi pronto no abate, a gente está falando de um ciclo de mais de 3 anos. A média Brasil é isso. Tem gente que está batendo boi aí com 14 meses, né? Mas a média Brasil não é essa. A média Brasil você vai bater boi com 30 meses, 36 meses, e fora o tempo que ele passou na barriga da mamãe e mamando na mamãe, né? Então, esse ciclo de investimento, quando o preço está bom, o preço de bezerro está bom, e todo mundo quer segurar a vaca, e todo mundo quer investir na pecuária, gera uma consequência alguns anos depois. E depois, quando o preço do bezerro está ruim, o preço do boi está ruim, o preço do gado está ruim, todo mundo começa a se desfazer do gado, e vai ter uma consequência alguns anos depois. Então, o que é esse momento do Brasil aqui, tá? Então, vamos lá. Mercado interno precisa ser vidente para saber que o mercado interno está ruim? Que o poder de compra do brasileiro para comprar carne bovina, você acha que aumentou ou diminuiu? Você acha que com o mesmo R$ 50 que você tinha um ano atrás, você compra mais ou menos carne no mercado, né? Então, o poder de compra do brasileiro tá difícil, tá ruim. Então, com esse poder de compra, você está comprando menos carne. Carne está cara no Brasil, as pessoas estão trocando. A carne, ela é o grande volume da carne. Quem concentra não é a classe A nem a classe B. A classe A, a classe B, se a carne subir ou baixar, vai comer carne do mesmo jeito, tá? É a classe C. A classe C é que muda da carne bovina para o frango, para o porco, para o ovo, para a salsicha, se o negócio fica ruim. E na hora que melhora a renda dele, ele começa a comer carne bovina de novo. Então, o grande fator aqui de virada para consumo interno é a renda do brasileiro e a renda da classe média, tá? Então a gente tem uma dificuldade muito grande agora, que é, mesmo que haja uma possibilidade de falta de oferta, que eu vou falar agora ali na frente, uma falta de oferta de carne no Brasil, tem o desafio da renda, tá? Então não adianta o preço subir se ninguém puder comprar. Não tem comércio, né? Então vamos falar da questão muito clara, né, do cenário de oferta, tá? Quem está na pecuária hoje já está sentindo a dificuldade de encontrar o boi magro para terminar de engordar e o bezerro e a bezerra. Então a reposição já está difícil. Já está difícil. Quem está comprando boi hoje, de qualquer categoria, percebeu que o preço está maior e não tem. Tá? Tem situações que é simplesmente assim, não tem. E o que tem, o preço está maior. Então, para esse próximo ciclo agora, qual é a dificuldade maior, né, para o pecuarista? A reposição, a compra dos seus animais. Tá? Porque ficou mais caro, está mais escasso. Só que isso é um sinal do quê? Para a virada do ciclo. E, cara, com o tanto de abate de fêmea que teve nos últimos 3 anos, altíssimo abate de fêmea,
O pessoal pegou a fábrica de fazer bezerro e mandou moer. E fez carne moída e virou hambúrguer, virou churrasco. Né? A fábrica, a máquina que faz o bezerro. Então, tem muito menos máquina de fazer bezerro no Brasil, porque foram para o abate nos últimos anos, porque bezerro não estava valendo nada. Agora, não tem como não faltar bezerro, não tem como as pessoas não começarem a segurar suas fêmeas para fazer ciclo de inseminação, né, a estação de monta para o próximo ano, porque bezerro tá bom de preço, tá na cara que o próximo ano, para quem vende bezerro, vai ser muito bom. Então, o que acontece? Começa a faltar fêmea, começa a faltar boi para o frigorífico, começa a subir o preço. Então, a gente tem, de um lado, uma oferta encurtando, então, né, do lado da produção vai ficar mais difícil para obter esses animais, originar esses animais, só que a gente tem o outro lado, que é a questão da renda que limita. E aí vem o mercado internacional, que responde por 30%, 25% de tudo o que é produzido no Brasil vai para fora. Esse sim está indo bem. Esse sim é recorde de exportação. Esse sim esteve com preço muito bom, competitivo, era o boi mais barato do mundo até um mês atrás. Só que agora já não é mais. Por quê? Porque o dólar baixou aqui no Brasil, ou seja, o real ficou mais caro. Então, comprar boi no Brasil hoje ficou mais caro. A arroba do boi no mundo, em dólar, já está aí na casa dos $60. Tá? Então, estava 50 até um dia desse. Foi para 60. Então, o mundo está comprando boi do Brasil ainda, deve continuar comprando, e isso é um mix que deve puxar a arroba do boi também para cima no próximo ano. Tá? Qual que é a dificuldade? É você originar os seus animais. Então, para a galera da pecuária, a gente tem um cenário em que a visão é positiva, mas essa visão positiva de preço, de virada, de aumento, ela vai trazer um desafio muito grande para quem está fazendo reposição nesse próximo ano. Porque é aquela coisa, você já vai comprar um animal mais caro, que na hora que você vender, ele vai estar mais caro, e na hora que você for repor, ele vai estar mais caro ainda. É aquela hora do ciclo que fica difícil de você pedalar, tá? Então, como sempre, quem tem caixa, quem se planeja, quem faz a comercialização protegida, está sempre caminhando na melhor direção, na direção mais segura. Sobre o mundo, tá? Estoque de carne no mundo está baixo. Estoque de carne no mundo está baixo. Então, tanto os Estados Unidos, quanto a Austrália, quanto a Argentina, né, são os principais, Brasil, Austrália, Argentina e Estados Unidos, são os grandes exportadores de carne para o mundo. Então, tanto nos Estados Unidos como na Austrália e na Argentina, a gente está vivendo escassez de matéria-prima, escassez de boi, tá? Escassez de carne. Então, os estoques mundiais de carnes estão baixos. Então, todo o cenário aponta para preços mais altos de arroba no próximo ano. O desafio é a renda do trabalhador brasileiro, porém, a gente sabe que ano que vem é ano de eleição. Se tem uma coisa que esse governo faz é soltar dinheiro para a galera comprar o que quer comprar, ficar feliz para passar um ano contente, né? E no final do ano votar neles. Então, a gente tem aí um cenário muito positivo para a pecuária. A nossa recomendação aqui, a minha recomendação para os clientes aqui na Trato é que mete marcha, que a pecuária vai bem. O desafio vai ser remontar isso na próxima. Até porque o custo de produção está baixo. O milho e soja está com preço muito competitivo, então fechar boi em confinamento está super valendo a pena. Então o cenário é de compra boi e engorda, que o negócio vai dar bom. Tá? Só que proteja o seu caixa e proteja a sua comercialização para evitar percalços no caminho que sempre podem acontecer. Basta uma notícia de um lado do mundo para o outro que o preço desaba 30% uma semana e depois recupera. Mas nessa semana do 30% que baixou, é a semana que você estava com o boi pronto. Aí ferrou, né, amigo? Esse corte que você acabou de assistir é da nossa live raiz que acontece às segunda-feiras, às 19h30. Você já se inscreve, dá um like, compartilha esse perfil e eu te espero na próxima.